Tudo bem, pessoal? Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o professor Rafael Nascimento. O assunto que a gente vai falar agora é o assunto da verificação de aprendizagem para o oitavo ano. O assunto da verificação de aprendizagem, né, como combinado, é os Estados Unidos no século XIX, os Estados Unidos no século XIX, o imperialismo e resistência na América Latina e Estados Unidos e América Latina. No livro de vocês, certo? Está dois assuntos juntos, que é imperialismo e resistência na América Latina e Estados Unidos e América Latina, certo? Estão separados. No meu livro está junto, então só era dois assuntos, mas no livro de vocês termina sendo três, porque foi dividido. Repetindo, os Estados Unidos no século XIX, imperialismo e resistência na América Latina e Estados Unidos e América Latina. São esses assuntos para o oitavo ano de História, para verificação de aprendizagem, ok? Pessoal, então a gente elaborou 15 questões, baseado muito na verificação de aprendizagem. A gente fez as questões, vai trazer a resposta para todos vocês, para vocês absorver a informação e estudar para a aplicabilidade da verificação de aprendizagem a partir de quarta-feira, né? Quer dizer, a partir de segunda, no caso hoje, né? Dia 8/12/2025 começa as provas, ok? E aí a gente vai fazer essas elaborações, tá bom? Bom, explica o que foi o imperialismo na América Latina, né? O imperialismo na América Latina foi a dominação econômica, política e militar exercida por países mais fortes, principalmente os Estados Unidos, sobre países latino-americanos. Para quem não sabe o que é imperialismo, vem da palavra império, que é quando um país que tem grande poderio militar ou que tem grande também quantitativo de pessoas, ele tenta invadir, né, e tirar a soberania de outros países, né, invadir, ditar as regras, tirar a soberania de outros países. O imperialismo é isso, trazer a sua influência para outras nações, ditando as regras em outras nações, né, não só influenciando, ditando as regras, como até comandando. Então, imperialismo é isso. É quando eu invado o que é dos outros. Ok? E os Estados Unidos, eles tentaram fazer isso na América Latina, pós, inclusive, Guerra Fria. Houve a Guerra Fria entre socialismo, capitalismo, Estados Unidos e União Soviética. E aí o capitalismo ele ganha. Ok? E aí, a partir desse momento, os Estados Unidos ele tenta influenciar outros países a ser contra o comunismo, né? E fez isso aqui no Brasil, por isso que houve a ditadura, e tentou também influenciar a África e a Ásia e como parte da Europa. Entendeu? Então, a primeira pergunta é: explique o que foi o imperialismo na América Latina. O imperialismo na América Latina foi a dominação econômica, política e militar exercida por países mais fortes, principalmente os Estados Unidos, sobre países latino-americanos, né? Os Estados Unidos tentou influenciar e trazer o imperialismo para Cuba, para o Brasil, para países que compõem o Mercosul,
maioria. Então, os Estados Unidos tentou fazer tudo isso, ok? Então, segunda questão, vamos lá. Qual era a principal mensagem da doutrina Moroni? A doutrina Moroni defendia a ideia de que a América deveria ser dos americanos, rejeitando a interferência das potências europeias do continente. Veja só, os Estados Unidos eles repudiavam essa dominação de algumas potências europeias, como Portugal, como Espanha, como a França, entre outros. Então, os Estados Unidos dizia que esses países não poderiam tirar a soberania desses países até então que comandava parte da América, né? E eles defendiam a ideia de que esse país não poderia trazer essa influência. Só que em contrapartida era isso que os Estados Unidos fazia. Ele não queria, vamos dizer, dividir a parte do bolo com a Europa. Ele queria só para ele. E aí a doutrina Moroni nada mais é que uma doutrina muito baseada em questão messiânica, ou seja, no sentido de que o povo americano é o povo escolhido, é o povo que vai levar o entendimento e a salvação para outros povos, né? Então, essa ideia político-religiosa terminou sendo muito forte para que esse argumento, esse discurso americano, ele se propagasse, entendeu? Então, a doutrina Moroni, ela defendia a ideia que a América deveria ser dos americanos. Por quê? Porque era o povo escolhido pelo divino, por Deus, e por isso esse mesmo povo americano ele deveria rejeitar as interferências das potências europeias, deveria repudiar, né, todas as interferências da Europa para a América Latina, né? A princípio é um discurso que de certa forma, né, traria uma certa conscientização para aqueles países da América Latina que estavam sendo de certa forma dominados pela Europa. Mas era os Estados Unidos que queria a parte do bolo maior. E com um discurso político-religioso, que é o povo escolhido para trazer a salvação para a América, e eles criaram a doutrina Moroni, né? E trouxe essa, inclusive, conscientização para o povo. Vocês entenderam? Basicamente isso. Isso tem muito do imperialismo americano, né? O que foi o Destino Manifesto e como ele influenciou a expansão dos Estados Unidos? O Destino Manifesto era a crença de que os Estados Unidos tinham a missão de expandir seu território e sua influência, incentivou a conquista de terras e o avanço sobre outros povos. Na tentativa de expandir, né, porque inicialmente os Estados Unidos não tinha esse tamanho de território. Isso é muito junto com a ideia da doutrina Moroni. Entende? A doutrina Moroni, muito junto à questão do Destino Manifesto. Então, os Estados Unidos é que tem a missão divina, certo? De expandir seus territórios e influenciar outros povos com a sua cultura, com sua tradição, com a sua inteligência, ou seja,
Diante desses discursos políticos religiosos, era um argumento de fato que os Estados Unidos usavam para expandir seu território, né? E invadiu parte do México e parte de posses que era do México, né? Se tornou americana. Parte que era da França se tornou americana também, do Canadá também, né? E aí essa política de expansão dos Estados Unidos, né, veio com um discurso, um manifesto, podemos dizer assim, político-religioso. Então, essas duas, a doutrina Monroe e o Destino Manifesto, é um discurso e um argumento político-religioso para que o povo americano tivesse essa consciência, né, de expansão, de dominar, de dominação. Quarta questão, né? Vamos lá. Quais interesses dos Estados Unidos tinha na América Latina durante o século XIX? Resposta: os Estados Unidos buscavam garantir mercados consumidores, acesso de matérias-primas e ampliar sua influência política e econômica na região. Veja só, os Estados Unidos ele é muito rico porque ele é uma colônia de povoamento e ele explorou outros países, países da África, países da América Latina e países da América do Norte. Isso com o intuito de expansão. Vocês estão entendendo aqui? Só que os Estados Unidos ele não tem muitos recursos naturais como a África tem, como a Ásia tem, como o Brasil tem. Então o intuito dessas invasões e dessa tentativa de expansão e tentativa de manipulação dos Estados Unidos para com outros países, inclusive tirando a soberania desses países, era extrair o máximo, certo? Matérias-primas, mercado consumidor, ampliar a influência política e econômica na região. Era isso. Entendeu? Quinta questão. O que foi a Guerra Mexicano-Americana e qual foi a consequência territorial? Bom, a Guerra Mexicano-Americana foi um conflito entre México e Estados Unidos que resultou a perda de grande território mexicano para os Estados Unidos. E nisso morreu muitas pessoas, né, que aconteceu em 1846 a 1848. Enquanto os Estados Unidos tinham um armamento mais evoluído, o povo nômade indígena do México não tinha. Então, por isso que houve muita ceifa de vida que acarretou numa dizimação muito grande, né? E parte do território do México, o Texas, inclusive, né, foi anexada aos Estados Unidos. Cite um exemplo de resistência ao imperialismo na América Latina e explique seu significado. Bom, isso é muito evidente. A Revolução Cubana foi um exemplo de resistência, né, dos afrodescendentes,
pois essa Revolução Cubana buscou romper com as influências dos Estados Unidos e afinar a soberania nacional de Cuba. Mas até hoje existe esse atrito entre Cuba e Estados Unidos, né? Porque Cuba, posteriormente, ele se torna um país socialista, ok? Então, Cuba se torna um país socialista. E foi a primeira vitória, né, influenciada muito pelas ideias iluministas, né? Paz, igualdade e fraternidade, né? Então, os Estados Unidos, de fato, perderam essa guerra com o povo cubano. Mas hoje os Estados Unidos colocam uma política de embargo gigantesca para que outros países não comprem a Cuba e Cuba fique isolado. E esse tipo de atrito entre Cuba e Estados Unidos vem desde esse tempo. Após Cuba resistir ao imperialismo americano e aí conseguir a soberania nacional. Explica o que significava a política de Big Stick. O Big Stick defendia o uso da força militar pelos Estados Unidos para garantir seus interesses na América Latina, né? E os Estados Unidos fez isso constantemente, certo? A política da americana sempre fez isso, usar o seu poderio militar. Não é à toa que os Estados Unidos é um dos países que tem o poderio militar, né, muito evoluído, sofisticado e um dos maiores poderios militar, ou maior ou o segundo maior do nosso planeta. Então os Estados Unidos sempre usou o poderio, sua força militar, para que garantir de fato que os interesses deles fosse acordado, né? É uma política de imposição por meio da força. E os Estados Unidos sempre fez isso, né? Se você pegar historicamente. Oitava questão: como os Estados Unidos evoluíram economicamente ao longo do século XIX? Os Estados Unidos passaram de ex-colônia britânica para uma grande potência industrial expansionista, por conta especificamente do discurso político religioso, da conscientização do povo, né? Desses discursos político religioso expandir seus territórios e invadir terras, com também um discurso religioso no sentido de que Deus escolheu o povo americano para expandir e para influenciar outros povos a ter mais conhecimento, a ter mais influência e assim sucessivamente, né? É isso. Nona questão: quais o impacto a presença dos Estados Unidos trouxe para o país latino-americano? Resposta: trouxe interferências políticas, instabilidade institucional, dependência econômica em vários países da América Latina. Por quê? Como a moeda americana é uma moeda forte e os Estados Unidos ganham a Guerra Fria, então o que foi que aconteceu? Devido às colônias americanas e à expansão e de anexação de países que os Estados Unidos termina ganhando a guerra e sendo esses países adicionados à nação americana, esses países começaram a ser subjugados pelos Estados Unidos porque esses países eram pobres.
E os Estados Unidos já tinham um poderio financeiro gigantesco, um poderio militar também gigantesco. E vários países da América Latina começaram a ter uma dependência econômica dos Estados Unidos por conta disso. Entendeu? E aí muitos países ficaram subjugados à dependência tecnológica, à dependência financeira, à dependência científica dos Estados Unidos, né? E isso acontece até os dias atuais. Imposição, poderio financeiro e militar. Décimo, qual era o principal objetivo dos movimentos de resistência latino-americana? Bom, se os Estados Unidos eles praticou durante muito tempo o imperialismo, qual é o objetivo desse movimento? Então vocês entendem que o objetivo do movimento de resistência latino-americano era proteger a soberania nacional, a identidade cultural e reduzir dominação estrangeira. Esses movimentos de resistência eles não queriam que outro país eles metesse o bedelho no país deles. Então eles faziam de tudo para proteger a soberania nacional, a sua identidade cultural, da sua religião, do movimento ideológico, político, social, e reduzir a dominação estrangeira, para que não haja de fato maiores complicações, né? É basicamente isso. Por que a doutrina Monroe, apesar do discurso de proteção, favoreceu os Estados Unidos? Resposta: porque afastou as potências europeias, permitindo que os Estados Unidos ampliasse sua influência política e econômica na América Latina. Bom, sem concorrente, não é isso? Eu consigo expandir de fato eu consigo expandir e consigo dominar o povo porque não tem concorrente. Décimo segundo, relaciona o imperialismo e economia na atuação dos Estados Unidos na América Latina. Bom, o imperialismo permitiu aos Estados Unidos mercado, investir, explorar recursos naturais e manter países latino-americanos dependentes economicamente. Então, os Estados Unidos têm uma política de imperialismo. Eles querem controlar, querem investir, querem explorar e absorver de fato, né? Absorver de fato o que lhe traz vantagem, né? É o desejo dos Estados Unidos. Vocês entendem? Cedendo empréstimo, pagando com juros empréstimos que foram feitos e depois os Estados Unidos recebendo o valor e mais os juros para aquele país que estava mais desesperado. Então, o imperialismo dos Estados Unidos fez de fato com que alguns países, inclusive, ficassem com raiva dos Estados Unidos. Porque controlar mercados, investir, explorar recursos naturais e manter ainda mais países latino-americanos dependentes economicamente é complicado, né? Então vamos lá, 12ª, né? É, 13.
Explique por que o imperialismo gerou conflitos e resistência na América Latina. Porque o que é que acontece? Muitos países eles tiveram sua autonomia ou sua soberania limitada. Ou seja, você tem um país, pega esse exemplo. Você tem um país, você é presidente daquele país, aí chega outro país e diz: você não vai fazer isso. Tá entendendo? Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso, isso e isso. Ou seja, os Estados Unidos queria mandar nos países próximos e alheios. E isso gera uma crise evidente. Então gerou muitos conflitos, insatisfação, revolta, movimentos nacionalistas contra a dominação externa. E muitos países tiveram sua economia de fato limitada. Então é isso, né? E por fim, 14ª, com o crescimento industrial dos Estados Unidos, influenciou sua política externa? Resposta: o crescimento industrial aumentou a necessidade de matérias-primas, como eu já falei, e mercados consumidores, motivando a expansão e intervenção em outros países. Ou seja, eu vou vender para aquele país vai ter que ser obrigado a comprar, certo? Vai ser obrigado a comprar, e eu ainda vou ditar regra no país dos outros. É basicamente o que os Estados Unidos queria fazer. E 15ª questão: em sua opinião, né? Podemos dizer assim, com o crescimento, né, industrial nos Estados Unidos influenciou sua política externa. Porque quando houve a mecanização, né, começou a existir o desenvolvimento da indústria, consequentemente aumenta-se a procura de matérias-primas, né, para que exista a transformação, para que posteriormente os mercados expandam e que as políticas sólidas e fortes dos Estados Unidos tenham a capacidade de intervenção em outros países. E isso foi muito prejudicial para esses países que começaram a ter sua soberania ameaçada. 15ª questão: em sua opinião, o imperialismo comprometeu a soberania dos países latino-americanos? Justifique. Sim. Resposta: pois gerou dependência econômica e interferência política, dificultando decisões autônomas e desenvolvimento dependente desses países. Gera dependência porque esses países são pobres e estão endividados. Aí os Estados Unidos vai lá, faz a dita política, que eu chamo essa política de queima, mas faz a política do embargo, né? E aí esses países ferrados economicamente vão lá e pedem empréstimo aos Estados Unidos, pedem ajuda, etc. Só que o motivo inicial desses países muitas vezes pedir ajuda aos Estados Unidos foi que inicialmente esses países que foram prejudicados pelos Estados Unidos, vocês entendem? Devido à sua política. Então é muito contraditório, entendeu? Então essas são as 15 questões. Nessas 15 vai estar 10 que vai ser fechada
Entende? Eu espero que vocês encontrem lá. Oitavo ano, certo? Oitavo ano, História. Essa aqui é a revisão. Esse aqui é a revisão da VA, do assunto é este aqui. Eu resumi para todos vocês, trouxe a resposta para vocês estudarem e depois desenvolver, né, as suas capacidades cognitiva e também a sua inteligência, né? É isso. Essas são as 15 questões. Eu espero que eu possa ajudar a todos vocês nessa caminhada, tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento.